Quem dá a última palavra a teu respeito? Não é o homem nem a situação, nem muito menos o inferno. Bom dia, gente! Começa a nossa devocional toda segunda, quarta e sexta. Hoje é sexta-feira, dia 16 de maio de 2025. Estamos estudando a palavra de Deus desde o início do ano. E hoje nós estamos em Provérbios, para a gente meditar aqui juntos. Ainda estamos falando sobre Provérbios. Provérbios é muito rico, né? Olha, se você puder morar aqui em Provérbios, tu fique. Te deixará a última palavra, Deus, quem vai determinar. É Deus quem dá a volta pra você. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está conosco nessa manhã de devocional. É Deus quem faz, é Deus quem faz. Enquanto a esperança acabar e a medicidade te desenganar, do alto vem o sim, o amém. Deus quem faz. Bom dia, minha gente. Esse louvor aí, ó, para você entender que a última palavra é dele, é do Senhor. Vem lá do alto, não perca a fé, Deus está do seu lado e não te deixará. A última palavra é Deus, quem vai determinar. Eita glória! É Deus quem abre a porta para você e faz o seu milagre acontecer. Amém? Deus abençoe. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa manhã. Muito obrigado, Pai. É o Senhor quem faz, a palavra é tua. Nós cremos, Senhor. Te pedimos, Espírito Santo, fica conosco nessa manhã. No ensino, Senhor, dessa lição de Provérbios. Orienta-me, ilumina. Capacita-me, Senhor, para transmitir a tua palavra. Oh, Deus, fique conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Última palavra dele. A última palavra dele. Amém? Deus abençoe. Estamos entrando, estamos em Provérbios, né? Falei aqui no início, se você puder, você mora em Provérbios, porque tem muita coisa boa pra gente lembrar, relembrar pra nossa vida, né? Pro nosso cotidiano, para aquilo que Deus quer fazer em nós. Às vezes a gente lê que o meu povo perece por falta de gente. Pausando aí. Que tá pausando. Amém. Deus abençoe. Está voltando depois. Então a gente sabe que esse é o caminho, né? A última palavra é do Senhor Jesus. Amém. Deixa eu ver se está voltando. Voltou, né? Quem puder, se parar, sai e volta. Isso. Volta novamente que deu uma pausa aqui. Amém? Estão me ouvindo agora? Nesse exato momento? Diz sim ou não. Diz sim, se você estiver ouvindo, né? Para a gente poder dar continuidade. Sim, sim. Amém. A paz. Então, a paz, Marli, a paz, Isabela, Silva, Juliana. Deu umas pausas aqui, mas voltou. Amém. Eu estava falando no início, se a gente puder morar dentro de Provérbios por um bom tempo. Porque, gente, cada vez que eu leio, né? Eu já li o livro de Provérbios várias vezes. Mas quando eu volto novamente, eu falo assim, meu Deus, esse negócio está aqui. Está explicado aqui. Então, é um pão nosso de cada dia, gente. O que tu leu há um tempo atrás foi para aquele tempo. Você lê hoje de novo, é outro tempo que o Senhor está querendo falar conosco, né? Então, eu fiz um resumo aqui do capítulo 7, 8 e 9 para a gente poder meditar. Mas eu vou ler aqui algumas coisas com vocês. Seja bem-vindo, todos vocês. Amém? Falar para vocês que nós tivemos ontem uma sala de oração. Nós estamos tendo sala de oração terça, quinta e domingo.
E estamos numa campanha pela família. Famílias restauradas, gerações curadas, transformadas. Então a gente busca. E ontem foi muito lindo o que Deus fez, porque o Senhor usa as intercessoras naquilo que elas carregam, sabe? Cada uma de nós carregamos algo, temos uma dor, temos algo dentro da família. Então quando a gente ora, a gente entrega a Deus e você tem autoridade para orar. Muito lindo foi o que aconteceu ontem, tá bom? Que Deus abençoe, que você possa estar conosco todos esses dias da campanha, que são terças, quintas e domingo. Pelo menos um desses dias, né? Não puder estar em todos, que eu sei que tem trabalho na igreja, mas vem compartilhar, vem estar presente. Diz assim: meu filho, guarda as minhas palavras e conserve os meus mandamentos. Observa os meus mandamentos e você viverá. Guarda a minha lei como a menina dos seus olhos e amarre-as ao dedo, né? A gente amarra no dedo assim para não esquecer, né? Tinha antigamente essas coisas, né? Vou amarrar aqui para mim não esquecer. Escreves na tábua do teu coração. Diga sabedoria, você é minha irmã, e ao entendimento, você é meu parente. Eles o guardará da mulher imoral, da estranha que lisonjeia com palavras. A sabedoria, né? Ela guarda, e o discernimento, o entendimento da mulher imoral. Olha que coisa incrível, né? E é verdade, se a gente parar para pensar hoje, a gente vê muitos relacionamentos que começaram, que estão hoje ainda se mantendo, mas a trancos e barrancos, mas começou de uma forma que faltou entendimento. Se tivesse o entendimento que a gente tem hoje, né? Buscasse o Senhor na época para orar e falasse: Deus, muita coisa você estava evitando hoje nesse casamento, né? Nesse relacionamento. Mas olha como que a Bíblia já fala sobre isso, né? Fala da mulher imoral no capítulo 7, no versículo 6, porque da janela da minha casa, olhando pela grade. Isso aqui, gente, é um diálogo de Salomão com seu filho, né? Ele falando: ó, porque da janela da minha casa, olhando pela grade, vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Ele ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da casa dela. Sabe aquele jovem que você vê assim, que ele fica andando nesses lugares com mulheres estranhas, né? Tá ali, a gente fala, mas não tem entendimento, não tem juízo, né? Aí, quem entra nesses laços, nesses embaraços, vai ter uma vida turbulenta no casamento, quando se envolve com a mulher ou com o homem, né? Estranho. Eis que a mulher lhe saiu ao encontro com roupas de prostituta. Ei, olha o que a Bíblia está falando. Eis que a mulher lhe saiu ao encontro com roupas de prostituta e astúcia no coração. Olha como a gente fala para ter cuidado com as vestes, né? Como assim roupas de prostituta? Já tanto tempo atrás. Entende? É espalhafatosa e inquieta. Ele está dando aqui o arquétipo de uma pessoa, de uma mulher estranha, de uma mulher que veio para matar, né? Matar, roubar e destruir. Ó. Espalhafatosa e inquieta, e seus pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora está nas praças, espreitando por todos os cantos. Ela agarrou o jovem e o beijou. E com o maior descaramento, tá aqui na Bíblia, gente, interessante. E com o maior descaramento lhe disse: eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos, hoje peguei os meus votos. Por isso saí ao seu encontro, vim procurá-lo e agora encontrei. Ou seja, eu estava atrás de uma presa para cumprir o meu voto. Gente, vocês sabiam que tem dentro de algumas linhagens, né, de religiões, vocês sabem o que eu estou falando? Que existe isso aqui. Olha que, preste atenção.
Ela agarrou o jovem, o beijou e com o maior descaramento lhe disse: eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos. Hoje peguei os meus votos. Tem pessoas que o sexo, né, a prostituição faz parte do ritual. E ela sai na rua para pegar o seu voto, a sua presa. E aí deita com a prostituta, ou vice-versa, e ali os demônios começam. Tá dando pausa, mas vamos voltando. Os demônios começam a prevalecer na vida daquele jovem, na vida daquela mulher. Olha o perigo de sair. Olha o ligamento de alma. Olha o perigo de se deitar com uma, se deitar com o outro. Vocês entendem? Começa, tá aqui, ó, tá no capítulo 7 de Provérbios. Então a gente entende que a Bíblia dá uma orientação para tudo. Então deitou com a prostituta, não tem jeito. Torna-se uma só carne com ela. Os demônios que estão atuando ali na vida dela passam para você, tá? E vice-versa. Por isso saí ao encontro, vim procurá-la e agora encontrei. Já cobri de colchas da minha cama, de linho fino do Egito e de várias cores. Já perfumei o meu leito, olha o perfume aí. Tem perfume também de sedução, tá, gente? Já tem tudo. Com mirra, aloés e cinamomo. Venha, vamos nos embriagar com as delícias do amor até amanhecer. Cozemos amores. Então aqui tá falando da prostituição, né? Da mulher que vem com malícia. E ela não fica com você. Ele não fica com você, tá? No capítulo 8, que eu tô fazendo, vou fazer um panorama dos 3, 7, 8, 9. No capítulo 8, fala sobre a excelência da sabedoria. Então termina aí dizendo que ela seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o arrastou, né? Agora, meu filho, escuta o que eu digo, já no finalzinho do 7. E dê atenção às palavras da minha boca, não deixe que o seu coração se desvie para o caminho dessa mulher e não ande perdido nas suas veredas. Porque é um prazer momentâneo, fácil, só causa uma destruição, né? O jovem fica aprisionado, a mulher fica aprisionada naquela situação, e aí gera problemas, casamentos para o futuro, né? Um relacionamento conturbado, cheio de demônios agindo nessa área, né? Então é isso que Provérbios está nos ensinando. Ó, não deixe, agora meu filho, não deixe que o seu coração se desvie para o caminho dessa mulher e não ande perdido nas suas veredas, porque muitos ela feriu e derrubou. Preste atenção. Muitos ela feriu e derrubou. Então essa pessoa que tem esse comportamento, que carrega essa bagagem da prostituição, que fica com um, fica com o outro, ele fala aqui, porque muitos ela feriu e derrubou, vai derrubar. Entendeu? E são muitos os que por ela foram mortos. A casa dela é caminho para o abismo e desce para a câmara da morte. Então, esse é o capítulo 7, nos advertindo aí. O 8 fala, por acaso não clama a sabedoria e o entendimento? Não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho, junto ao portão. E aqui ele vem falando que a sabedoria, ela tem um lugar de excelência, ela não é encontrada assim. Tem que buscar, tem que se empenhar. Ó. E para vocês, homens, que eu clamo, versículo 4 do capítulo 8. E a minha voz dirige aos filhos dos homens. E vocês, ingênuos, entendam a prudência. E vocês, tolos, entendam a sabedoria. Escute, pois, falarei com excelência. Os meus lábios dirão o que é reto, porque a minha boca proclamará a verdade. Mas lá embaixo diz, porque a sabedoria é melhor do que joias, e tudo que se possa desejar não se compara com ela. Então, aqui agora a gente vê um contraste, né? Quando a gente lê esses 2 capítulos, eu não estou lendo tudo, estou lendo ressaltado. É o que a gente hoje vai mergulhar em 3 capítulos que são poderosos do livro de Provérbios, 7, 8, 9. Neles encontramos um contraste profundo entre 2 caminhos. O caminho da sabedoria e o da insensatez.
Deus nos convida a discernir qual voz estamos ouvindo e qual banquete estamos aceitando. O da vida ou da destruição? Compartilha essa live com muita gente, para que eles possam atentar para a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo. Sabe, gente, o Espírito Santo fala conosco. Nos momentos também das nossas fraquezas, nossos erros, para a gente se despertar. Então, quando eu leio isso aqui, eu entendo que, olha, isso que a gente vê no dia de hoje é antigo, mas tem instrução bíblica. Então, o Provérbio 7 fala do perigo da sedução. No versículo 22 fala assim, ó, e num instante ela seguiu, como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, como o boi que vai ao matadouro. Esse capítulo ele é um alerta dramático. Ele mostra como a sedução espiritual e emocional age com astúcia, usando palavras suaves, ambientes preparados e apelos aos sentidos. Então ele está falando aqui também de algo espiritual, tá? Um jovem é descrito como ingênuo e sem discernimento, andando despreocupadamente até cair na armadilha de uma mulher adúltera. Símbolo aqui de todo tipo de engano que afasta do propósito de Deus. Então não vamos focar só na questão do sexo, da prostituição. Nós estamos falando em todos os sentidos, né? A ingenuidade, sem discernimento, sem orientação. Cai, gente. Cai. Eu estou no campo acadêmico, eu vejo isso. Como que os jovens são ingênuos. Às vezes tem uma aula, uma orientação dentro da sala de aula que a gente vê que foge daquilo que a gente entende que é prudência, discernimento. E os jovens vão com facilidade. Caem. Né? Porque falta conhecimento das escrituras. Cai com facilidade. Então isso serve pra gente também, na nossa vida espiritual. Lembrar disso, né? A sedução do pecado começa com descuido. Descuido. A sedução. Então preste atenção. Por isso precisamos guardar a palavra no coração, para não sermos levados pelas emoções e impulsos. Então muitas vezes nós, por não termos um armazenamento da palavra na nossa mente, no nosso coração, a gente fica em dúvida. Será que é isso mesmo? Deve ter problema nenhum não, né? E a gente fica negociando ali. Ao passo que quando você tem isso guardado no seu coração, você fala, não, isso é engano, isso é mentira. Não é isso que Deus está falando na sua palavra, entendeu? Então hoje essa sedução pode ser uma proposta fácil, uma emoção mal administrada, ou uma distração espiritual, tá? Hoje essa proposta, essa sedução pode ser isso. Uma emoção que você está vivendo, uma distração espiritual e você cai no engano. No capítulo 8 ele fala sobre o clamor da sabedoria. Ele vem falando aqui porque a sabedoria é melhor que joias, né? A sabedoria, moro com a prudência e disponho do conhecimento, de conselhos, do temor do Senhor, que fala coisas perversas. Então tem um contraste, né? Da sedução com a sabedoria agora. O que ele está dizendo, dentro desse contexto, né? Da sabedoria, o clamor da sabedoria, no versículo 35 fala assim, ó. Pois quem me encontra, encontra a vida e alcança a favor do Senhor. Então, o que me acha, achará a vida. Aqui a sabedoria é apresentada como uma mulher que clama nos lugares altos e públicos. Ela não se esconde. Ao contrário, ela se oferece a todos. Diferente lá da sedução, né? Que vai na surdina, vai caçando nos cantos. Vai pegando os desavisados. Sabe? Aquelas pessoas que estão achando que
só ir no culto de domingo, eu tô bem, já passa a semana. Ei, essa sedução, ela é muito sutil. E eu tô falando de sedução de tudo, tá? Não só apenas a área sexual, mas espiritual também. Então, cuidado. A sabedoria é apresentada como uma mulher que clama nos lugares altos. Ela fala a verdade, detesta a perversidade e foi companheira de Deus desde o princípio da criação. Sabe? Então, fala aqui, ó, versículo 22. O Senhor me possuía. Olha só, gente. Presta atenção aí. No capítulo 8 de Provérbios, versículo 22. O Senhor me possuía no início da sua obra. Quem que está falando aqui? A sabedoria. Então, ela fala a verdade. Ela foi companheira de Deus desde o princípio da criação. O Senhor me possuía no início da sua obra. Antes das suas obras mais antigas, fui estabelecida desde a eternidade. Desde o princípio, antes do começo da terra. A sabedoria foi instalada. Olha aí. Nasci antes de haver abismo, quando ainda não havia fontes carregadas de água. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver colina, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Oh, glória! A sabedoria estava lá. Entendeu? Aleluia. Eu estava lá quando ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Estava lá quando ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar aos seus limites. Olha aí, parou para pensar nisso? Porque as águas não transgridem a sua ordem quando ele compunha os fundamentos da terra. Olha detalhes de graça, de profundidade. Eu estava lá quando ele fixava o mar aos seus limites. Deu o mar aos seus limites, né? Então, olha, gente, até o mar tem limite. Ai, Jesus, é detalhes de profundidade, né? Só entendendo, só você ficando ligado para você entender. Eu estava com ele e era o seu arquiteto. Eita, a sabedoria era o arquiteto de Deus. Profundo. Dia após dia eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto ao Filho dos homens. Agora, meu filho, escute o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouço o ensino, sejam sábios e não rejeitem. Feliz aquele que me ouve, vigiando dia após dia diante das minhas portas. Pois quem me encontra a vida e alcança a favor do Senhor. Mas quem pega contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Todos os que me odeiam amam a morte. Gente, a sabedoria. Buscar a sabedoria. A sabedoria é escolher ouvir a voz certa, mesmo quando o mundo oferece atalhos. A sabedoria de Deus está acessível, mas exige humildade e decisão. Ouvir a sabedoria é valorizar a verdade, o conselho, a justiça de Deus. Que lindo, né? Então, é isso. Ouvir a sabedoria é valorizar a verdade. O problema é que a gente quer atalhos. É mais fácil. Nós somos inclinados, muitas vezes, a ir pelos atalhos, gente. Mas não está a sabedoria. Quem está lá? É a mulher que a gente leu no capítulo 7, adúltera. É a pessoa que está seduzindo, que está no atalho. Deus está falando com alguém aqui? Talvez você está achando difícil, né? Espera mais um pouquinho. Deus vai te mostrar a situação. Né? Sai desse lugar. Se Deus já mostrou para você que essa pessoa, que essa situação, que esse lugar está seduzindo você para algo ruim, não é bom, você está vendo, volta, ouve a sabedoria.
né? E o capítulo 9, né, nós fizemos um panorama nos 3, o banquete da sabedoria. A sabedoria construiu sua casa e esculpiu para si 7 colunas. Vamos falar sobre ela. 2 banquetes, 2 vozes. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então a sabedoria ela construiu, montou seus animais para a festa, matou, né, os seus animais para a festa, preparou o seu vinho, também já arrumou a sua casa, enviou as suas criadas para que dos lugares mais altos da cidade façam esse convite. Quem é ingênuo, venha para cá. Aos que não têm juízo, ela diz, venham, comam do meu pão e bebam do vinho que preparei. Afastam-se dos ingênuos e vivam, andam pelo caminho do entendimento. Quem repreende o zombador, traz afronta sobre si. E quem consulta o ímpio, será insultado. Não repreenda o zombador. Tem pessoas que não vale a pena você estar. Por quê? Porque ele está no caminho da sedução, da mulher enganosa. E aqui eu estou colocando a figura, né, mulher, mas estou falando tudo. Que é o texto fala da mulher. Ele não vai ouvir, a pessoa que está insano, ele não vai ouvir você. Você fala, você explica, você orienta, mas ele torna a fazer aquilo novamente. Não repreenda o zombador para que ele não odeie você. Repreenda o sábio e ele o amará. Sabe a pessoa sábia? Quando você fala com ela algo, você repreende, traz consciência dela de alguma coisa, ou dele, eles vão te ouvir. Porque é sábio, o sábio tem prazer no conhecimento, em ouvir, né? Então, dê instrução ao sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Ensina o justo e ele crescerá na prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Quando nós tememos a Deus, quando obedecemos, é o princípio da sabedoria. Não é a sabedoria ainda tudo, é o princípio. Quando a gente teme a Deus. Tem muita gente que não está na igreja, né, não tem um segmento religioso, mas ela tem um temor a Deus muito grande. E ela é uma pessoa inteligente. Ela não anda por caminhos. Então, estar na igreja, ser cristão, não define isso, tá, gente? Ter sabedoria. Vamos entender esse negócio aqui. Estar na igreja, estar servindo, tem uma carteirinha de membro, não quer dizer que é sábio. Não quer dizer que houve, que tem esse entendimento, tá? Isso aqui tem gente que nem tá na igreja e eles têm um entendimento profundo da vida, da sabedoria. Usa, inclusive, o livro de Provérbios. Ele é usado por muitas pessoas cultas, em seminários, sabe? Tá na vida profissional das pessoas, sabe? Ó, é isso aí, glória a Deus, amém. Quem encontra sabedoria acha a vida. Gente, a gente precisa entender esse negócio, tá? A gente sabe que orientar pessoas, né? Quando vem aqui para mentoria, é meio caminho andado. É o temor do Senhor. Essa pessoa já é o início da sabedoria para ela. Quando ela procura ajuda de uma mentoria, quando ela procura ajuda de uma pessoa que já está no caminho há muito tempo, que estudou sobre isso, pode orientar. Tem pessoas que resistem a vir, a procurar, a se orientar, porque ainda está com o coração fechado, amaranhado. Mas quando você dá esse passo, gente, ó, a sabedoria vem e começa a te ajudar. E muitas coisas começam a abrir o teu entendimento, não é? Quem já passou aqui por mentoria, quem já foi buscar conhecimento, quem está aqui, por exemplo, buscando sempre estar alinhado com um devocional, com palavra. Repara se você já não começa a perceber coisas que as pessoas que estão no dia, no cotidiano, não vê. Porque a sabedoria já encontrou você. Porque você deu um passo,
sabe? É incrível, é incrível. É incrível isso. Então, convite da loucura. Aqui no capítulo 9, no versículo 13, diz assim: a loucura é mulher espalhafatosa, é tola e não sabe coisa alguma. Senta-se junto à porta da sua casa, toma uma cadeira no lugar mais alto da cidade para dizer aos que passam e segue direto ao seu caminho: quem for ingênuo, venha para cá. E aos que não têm juízo, ela diz: a água roubada é doce, o pão comido às escondidas é saboroso. Presta atenção aqui, vê se vocês já não ouviram esse tipo de frase por aí. A água roubada é doce. Já ouviu falar assim, ó? Tudo que é proibido é bom, é gostoso, não é isso? Olha aqui que está na Bíblia, em Provérbios. Ó. A água roubada é doce e o pão comido às escondidas é saboroso. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos. Eles não sabem. Morre espiritualmente. Morre. Se acabam. Se destroem. Porque é doce. Pecado não é ruim não, gente. É doce. É atraente. Só que olha o que a Bíblia diz. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos. Que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. É a Bíblia que está falando. Então, olha que situação. Né? Deus está falando conosco desde a sua criação. Desde a sua criação. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio. Esse capítulo ele apresenta dois convites. O da sabedoria e o da insensatez. Ambos são dirigidos aos simples, aos que estão em busca de direção. Porém, os caminhos são opostos. Um leva à vida, o outro leva à morte. A sabedoria constrói, prepara, serve com excelência. Já a insensatez é barulhenta, superficial, destrutiva. Então, se você está sentindo que... Primeira coisa que a gente aprende, né? Eu ouvi outro dia um especialista falando na área da saúde mental. Primeira coisa que você precisa perceber é o seu intuição, a sua intuição. Perceba a sua intuição. Estou sentindo algo que não está assim. Já alerta. Tá? Já vai buscar conhecimento, vai buscar entendimento. Então, de alguma forma, nós somos avisados. Eu também já vi outro especialista da neurociência falando, da neurociência, dizendo o seguinte, que quando a gente está próximo de pessoas que têm má intenção, que são, como a gente mostra aqui, né, insensatas, que vêm para destruir, são superficiais, pessoas nesse tipo, nosso cérebro, ele tenta nos avisar. Interessante, né? Ele tenta nos avisar. Então é onde você sente aquele negócio assim, não senti que parece que não tá batendo as coisas aqui, né? Senti um negocinho. Então assim, ele avisa, tenta avisar de alguma forma. E eu creio que o Espírito Santo também faz esse papel na gente. Mas quem não tem, entra no engano, porque não consegue discernir a voz do Espírito. Mas o cérebro está avisando essa pessoa. Interessante, né? Então, todos os dias recebemos convites espirituais. Então, aqui dentro do capítulo 9, ambos são dirigidos aos simples, né? Este capítulo apresenta dois convites, como eu falei, a sabedoria e a insensatez. Ambos são dirigidos aos simples, aos que estão em busca de direção, porém os caminhos são opostos. Um leva à vida, o outro leva à morte. A sabedoria constrói, prepara e serve com excelência. Já a insensatez é barulhenta, superficial, destrutiva. Amém? Todos os dias recebemos convites espirituais. Todos os dias. Precisamos discernir com quem estamos nos assentando à mesa. Estamos nos assentando à mesa.
nós recebemos convites todos os dias. Amém? O temor do Senhor é a base para fazer boas escolhas e para viver com propósito. Então, quando a pessoa não teme, ela não vai fazer boas escolhas. E aí arruma muitos problemas, né? Porque cai no laço, porque olha como a gente vem lendo aqui, que a mulher insensatez, que a insensatez, né? Ela fica na espreita, esperando para poder pegar os ingênuos que estão na rua. Os que não estão aí, ó, despercebidos. Tá ali para pegar. Tá? Então, quem você tem ouvido? Que convite você tem aceitado? Para pensar sobre isso. Quem você tem ouvido e que convite você tem aceitado? A sabedoria nos protege, nos edifica, nos conecta ao propósito eterno. A insensatez é rápida, fácil, fatal, mas Deus nos dá a chance de escolher. Eu coloco diante de vocês, está lá em Deuteronômio 28, 2 caminhos. Escolhei, pois, hoje quem vocês vão servir, a qual caminho vocês vão. Caminho da sabedoria? Então, a sabedoria nos protege, nos edifica, nos conecta ao propósito de Deus. Já a insensatez, ela é rápida, é fácil, né? Que o nosso coração hoje seja inclinado à sabedoria, ao temor do Senhor. Amém? Ao temor do Senhor. O Senhor é muito bom, gente. Se você ouvir a voz de Deus através desses ensinos, tantas coisas a gente seria poupado, né? Entraríamos em situações que não precisávamos entrar, né? A sabedoria grita: você está ouvindo? Você está ouvindo? A sabedoria está gritando aí. Preste atenção. Então Deus está falando com você hoje. Preste atenção. Você já está sentindo, você já teve uma percepção. Deus já te mostrou. A sabedoria, ela tem um caminho. A insensatez é rápida, é fácil, é prazerosa. Que Deus te abençoe, queridas. Que Deus te abençoe, minhas irmãs, por essa palavra do devocional. Voltamos com o devocional na segunda-feira, tá bom? É segunda, quarta e sexta pela manhã. E nosso próximo encontro é domingo, às 20 horas, para a nossa sala de oração. Que Deus te abençoe todas vocês. Amém? Glória a Deus. Grande abraço, fica na paz, tenha um bom final de semana para todas vocês. Pai, nós queremos te agradecer. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor continue prosperando e abençoando essa casa, abençoando essas pessoas, Pai. Cada uma que entrou aqui no ao vivo, aquelas que vão entrar pelo YouTube, que vão assistir também. Abençoa, meu Deus. Dá sabedoria para tua filha, para o teu filho. Eles precisam de um direcionamento. Deus, em nome de Jesus, que possam buscar conhecimento, Senhor, com pessoas certas, Pai. Em nome de Jesus, que vão alinhar eles com o teu propósito, com a tua palavra. Assim nós te agradecemos. Muito obrigado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.